Salmo 110, então, versos 1 a 7. Lembra que o que está em itálico, antes do verso 1, nossas versões, é parte do texto original. Por alguma razão, os nossos editores resolveram destacar o que a gente chama desses títulos dos Salmos, mas esse título é parte do texto original e é importante, nós vamos ver a importância desse título daqui a pouco. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer virão seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Esse salmo é considerado um dos salmos reais, isto é, uns salmos que eram usados aí por ocasião da coroação do rei. Nós temos outros aí no texto, no Saltério, por exemplo, Salmo 2, Salmo 18, Salmo 20, 21, 45, 72, 89, 101, 132, 144. Então, esse Salmo 110, ele é parte desses salmos reais que eram cantados ou celebrados, né, usados em celebração de coroação do rei. Provavelmente um profeta, no ambiente de culto ao Deus de Israel, em Jerusalém, ele proferia esses salmos quando um rei era entronizado. A divisão do salmo é bem simples, vai do verso 1 ao verso 3, a primeira parte. Nós temos aí um oráculo divino, Deus diz algo pela boca do profeta, e a segunda parte vai do verso 4 ao verso 7, seria um segundo oráculo, quando Deus, pela boca do profeta, fala algo ao rei e ao povo que escuta. O que complica o Salmo, verso 4, e a gente vai tentar entender daqui a pouco o que acontece aí. Parece que o Salmo vem numa sequência, o Salmo está tratando de vitória, da vitória militar que esse rei, favorecido por Deus, obterá, e de repente é introduzida a imagem do sacerdote, né, para nós, assim, uma leitura rápida, sem mais nem menos. Então, o Salmo dividido em duas partes, dois oráculos, duas vezes que o profeta se dirige ao novo rei, na presença do povo, provavelmente de Jerusalém, a partir do templo, mais especificamente. Um ponto importante para nós aqui é o título. Okay? O título diz Salmo de Davi. Esse título, essa sentença, é parte do texto original, é inspirado pelo próprio Deus. E o texto aqui é importante também para a gente. Então, nós temos aqui um cântico, um tipo de oração para ser acompanhada com instrumentos musicais e autoria atribuída ao grande rei Davi. Então, provavelmente, esse salmo foi escrito em algum momento aí no século X a.C. Então, é bem interessante isso. A gente está considerando aqui um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. É bem legal isso aí. A gente está fazendo um tipo de arqueologia, de certa forma, né, o texto do Senhor proferido há tanto tempo, mas ainda ecoando em nós. Então, um salmo escrito aí no 10º século antes de Cristo, mais ou menos aí 1.000 anos antes da vinda do nosso Salvador, que celebramos nessa data. Não há como cravar aqui ou deixar dizer com muita certeza o contexto do salmo, quando esse salmo foi composto. Alguns têm sugerido que uma possibilidade é a ocasião quando Davi, ele, junto com o povo, traz da casa de Obed-Edom para Jerusalém a Arca do Senhor, a Arca da Aliança. Você lembra que naquele momento Davi já era rei a partir de Jerusalém, mas ele entra em Jerusalém com uma estola sacerdotal. Então ele é o rei vitorioso que se veste de vestes sacerdotais, enquanto, junto com o povo, celebra, festeja, salta na presença de Deus, porque a Arca do Senhor está voltando ou está sendo introduzida para Jerusalém, a capital do reino. Vamos lá então
A primeira parte, nós temos o primeiro oráculo, e o primeiro oráculo trata do rei, e não de qualquer rei. O primeiro oráculo fala de um rei messiânico. O verso primeiro começa, disse o Senhor. Para aqueles que têm familiaridade com o Antigo Testamento, essa é uma expressão que vai aparecer mais de 300 vezes no Antigo Testamento, geralmente associada a um profeta falando no nome do Senhor. E isso é extraordinário, isso não se repete hoje. No passado, o profeta era um tipo de boca de Deus, então ele falava na primeira pessoa, como se Deus mesmo estivesse se dirigindo à comunidade de Israel. Agora Deus fala a gente pela Sagrada Escritura. Quando a Escritura fala, é o próprio Deus que está falando a nós. Mas o texto começa com a expressão disse. A ideia aqui é que é um anúncio profético solene, e esse anúncio está ligado a uma confirmação de prestígio e poder. E o texto diz, disse o Senhor. Eu já tenho enfatizado bastante isso aqui, nas exposições dos Salmos de romagem, inclusive. Você nota que a palavra Senhor está em destaque. Então, a gente pode ler literalmente a passagem da seguinte forma, disse Yahvé, disse o eu sou. Em outras palavras, o próprio Deus pactual, o Deus que entrou num pacto exclusivo com Israel, num Deus que elegeu Israel e trouxe Israel para si, um Deus que deu altos privilégios para Israel e estabelece uma aliança que não é quebrada, é esse Deus que se dirige a um homem em particular, a uma pessoa em particular e a toda a comunidade. Então, o texto já começa de forma muito séria, como se não bastasse, né, o texto ser inspirado, ser dado para a gente por obra do Espírito, como o próprio Jesus vai dizer no Novo Testamento, a respeito do Salmo 110, o Salmo 110 já começa com a declaração solene. Yahvé se dirige a essa pessoa e ao povo. O eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que apareceu a Moisés no deserto, na sarça que ardia e não se consumia, é que se dirige a uma pessoa e a todos nós aqui. E o texto diz o Senhor ao meu Senhor. A tendência nossa aqui é tentar correr com o texto, mas cada palavrinha aqui é importante. Yahvé está dizendo, ou está se comunicando promessas a uma pessoa específica diante de toda a comunidade do reino, toda a comunidade de Israel. Disse o Senhor ao meu Senhor. De certa forma, Deus está dirigindo aqui ao rei, mas não qualquer rei. Ele está dirigindo aqui a um rei da aliança que Deus mesmo estabeleceu com o rei Davi. Então, a gente pode pensar em círculos concêntricos aqui. Um primeiro círculo maior, o Deus da aliança, o Deus fez uma aliança com Israel, com todo Israel. E esse Deus que fez essa aliança com Israel ofereceu seu nome para Israel, se apresentou por nome a Israel. Esse Deus é o eu sou, esse Deus é Yahvé, ele estabeleceu uma aliança, um pacto inquebrantável com o povo mesmo que ele escolheu. Só que dentro desse círculo maior, Deus faz um outro pacto. Dentro de Israel, Deus escolhe uma família, e dessa família ele estabelece um pacto com uma pessoa, Davi, e ele faz promessas para esse grande rei, promessas que serão de impacto eterno. Então, esse Deus que fez um pacto com Israel, e ele agora se dirige a uma pessoa com a qual ele fez um pacto específico, ele se dirige a alguém da casa de Davi. Mas olha, alguns especulam que o autor é o alvo do Salmo. O autor está registrando o que Deus disse para o próprio autor. Mas é estranho a fraseologia. Disse Yahvé ao meu Senhor. A palavra Senhor aqui não é a palavra comumente empregada no Antigo Testamento, que a gente conhece, tem familiaridade, Adonai, que se refere ao Todo-Poderoso, ao Deus que é o Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos. A palavra aqui, Senhor, no hebraico, ela é usada em referência a um dono de escravos, alguém que comanda tropas no campo de batalha, alguém que tem senhorio. Então é curioso aqui que esse salmo é atribuído a Davi, Davi é o autor do salmo, só que Davi, sendo profeta e falando em nome de Deus, se dirige a alguém que é maior do que ele. Disse o Senhor ao meu Senhor. E não só isso. É uma promessa agora no oráculo. Sente-se à minha direita. A ideia aqui é que esse a quem Yahvé fala
esse que é Senhor, e é Senhor do próprio Davi, é convidado a ficar à destra de Yahvé, à destra do Todo-Poderoso. A cabeça hebraica, ela funciona de forma concreta. Ela pensa em termos de história, em termos de coisas visíveis. E é interessante, se você pega o mapa de Jerusalém, então o templo está no Monte Sião, ele domina o ponto mais elevado ali da cidade de Jerusalém, e logo abaixo está o Palácio Real, o Palácio de Davi. E é interessante que o Palácio de Davi, para quem olha no mapa, fica à direita do templo, de forma bem visível. No templo, o rei era coroado, era recebido, né, dado a honra para ele, ungido, numa das colunas à direita da entrada principal do templo. Então, de forma visível, é dado a esse Senhor, o Senhor de Davi, um lugar de prestígio. Ele está à destra de Yahvé, e a própria localização geográfica de Jerusalém e a própria estrutura do templo comunicam visivelmente isso ao povo. Deus estabelece que esse Senhor, esse que é maior do que Davi, seja seu vice-rei, seu vice-regente em toda a terra. Em outras palavras, Deus mesmo é que entroniza esse rei, que é Senhor de Davi. Davi usa a expressão pessoal aqui, ele é meu Senhor, é Deus que entroniza esse Senhor, Deus é que dá a ele um lugar de honra, Deus é que destaca a esse Senhor, a esse rei messiânico, um lugar de honra. Eu acabo entregando aqui o segredo, né? Mas vamos lá. A ideia aqui é que essas primeiras sentenças desse oráculo transmitem a ideia de que esse que é entronizado, esse que é ungido, não só é filho de Davi, mas é alguém maior do que Davi. É Senhor de Davi. Então, o texto aqui não trata apenas de um rei humano, apenas alguém que é regularmente associado à linhagem de Davi. Esse que é tratado no Salmo 110, esse primeiro oráculo, é alguém maior do que os reis da casa de Davi. Ele tem que ser o especialmente ungido, ele tem que ser de fato o Messias. Lembra? Messias é uma transliteração hebraica da palavra que pode ser traduzida como ungido. Cristo é a palavra grega traduzida como ungido. Então, esse que é apontado aqui como Senhor de Davi, que é dado a honra de estar à destra de Yahvé, o vice-regente, o vice-rei na terra de Yahvé, esse precisa ser o especialmente ungido, esse precisa ser o Messias, posto que não apenas ele é descendente da casa davídica, mas ele é maior do que o próprio Davi. E os dois versos seguintes tratam da implicação do oráculo. Se na introdução do oráculo nós temos uma expectativa aqui, quem é esse ungido? O que Deus vai fazer por esse ungido? Agora nós temos as promessas de Deus para esse especialmente ungido, esse que é Senhor de Davi, esse que é rei sentado à direita de Deus, tendo a posição mais elevada em toda a criação. O texto aqui é uma promessa de vitória ao novo rei. A gente vê isso até no Antigo Testamento, mas na literatura secular isso também pode ser percebido ou aprendido. Quando um novo rei era entronizado, ali era ocasião para os inimigos atacarem. Por quê? Porque se entendia que o novo rei era inexperiente no campo de batalha, ele ainda não dominava toda a máquina do palácio, ele ainda estava tomando ciência da situação das fronteiras do reino, o que era um momento de fragilidade. O que Yahvé, que convida esse Senhor a se assentar à sua direita e lhe dá esse prestígio imenso, lhe torna vice-regente sobre Jerusalém, Israel e toda a criação, o que lhe é prometido aqui? É prometida a esse Messias, esse rei, vitória. É dada ao rei uma promessa de vitória. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O estrado seria tipo, vocês que mexem muito no computador, vocês têm algo parecido em casa, né? Aquele lugar para apoiar os pés, um lugar onde você relaxa. O estrado aqui nesse contexto era um símbolo de inimigos derrotados. Por exemplo, quando a gente lê no livro de Josué, capítulo 10, quando ele derrota seus inimigos, o que ele faz com os seus inimigos? Coloca eles no chão e pisa o pescoço deles. No mundo antigo, então,
haviam estrados com representações de inimigos derrotados ao redor do estrado. Por exemplo, no Museu do Cairo, no Egito, há um exemplo de um estrado de um faraó antigo e você consegue divisar ali inimigos derrotados, cadáveres, imagens de cadáveres de inimigos mortos, gente massacrada, derrotada, e o faraó descansava o seu pé sobre aquela representação visível que apontava para o fato de que o rei conseguiu alcançar uma vitória incontestável no campo de batalha. Para quem gosta de história romana aqui, no século III depois de Cristo, houve uma batalha no Oriente chamada Batalha de Edessa, onde o rei Shapur I da Pérsia derrotou completamente os romanos, inclusive capturando o imperador romano, Valeriano, e levando o cativo para a Pérsia. Como é que Valeriano era representado em altos relevos na Pérsia? Como o apoio que o rei Shapur pisava para subir no cavalo. Conta-se que depois da morte desse imperador, ele morreu no exílio, Roma nunca conseguiu trazer ele de volta, nunca conseguiu comprar ele de volta e trazê-lo de volta, né? Ele morre no exílio, morre na Pérsia, no antigo Império Sassânida, e disse que ele foi empalhado para virar um tipo de enfeite permanente ali no palácio, para lembrar daquela derrota histórica dos romanos na mão do Império Sassânida. O que Yahvé promete para o seu servo, que é o nosso Senhor, que é o Senhor de Davi aqui, é que os seus inimigos serão completamente derrotados, de tal forma que esse rei messiânico vai tê-los como lugar para apoiar os seus pés. Ele vai descansar os seus pés sobre inimigos derrotados. As imagens aqui não são fofinhas, ok? Tem gente que tem uma relação com os salmos, né, como se eles fossem desencarnados, algo distante da nossa realidade, como se fosse música para esmilinguido ou um bichinho fofinho cantar. Não tem nada de fofinho aqui, ok? Nada de bonitinho aqui. O que o salmo retrata é um campo de batalha onde os inimigos foram completamente devastados por causa do poder de Yahvé, dado e transferido a esse Senhor, o Senhor de Davi, nosso Senhor, e ele encontra vitória sobre os seus inimigos. Então, o Senhor Yahvé comunica a esse rei messiânico que ele deve ficar à sua direita, é dado a ele uma posição de honra e prestígio que ninguém mais tem no reino, e é prometido a esse Senhor que ele vai tripudiar dos seus inimigos, ele vai descansar sobre os seus inimigos derrotados no campo de batalha. E o texto continua falando dessas implicações de vitória. De novo a palavra, o nome de Deus aparece aí, verso 2. O eu sou lhe enviará de Sião. Então, mais uma vez, é garantido que é o eu sou, é Yahvé que estará com esse rei messiânico, é Yahvé que vai acompanhar esse rei messiânico na batalha, é Yahvé que assegura esse rei messiânico vitória. E essa vitória vai acontecer da onde? A partir da onde? De Sião. A ideia aqui é concreta, não é desencarnada, não é um negócio etéreo. Esse rei, que é favorecido por Yahvé, que ganha de Yahvé um lugar que nenhuma outra criatura tem, esse rei não só vai esmagar os seus inimigos, mas fará isso a partir de Sião. Ele vai governar a criação a partir desse monte, a partir do Monte Santo, a cidade de Jerusalém. Esse rei vai governar sobre tudo e sobre todos. Ele vai dominar os seus inimigos. É dado a ele, para que ele domine esses inimigos, o cetro. Nós já falamos sobre o cetro quando meditamos o Salmo 2 no passado, mas a ideia aqui é que esse rei vai receber um símbolo de poder reinante. Vai ser visível que esse rei é favorecido por Yahvé. É visível que esse rei tem o seu poder aumentado pelo próprio Yahvé. E esse rei vai ter esse poder aumentado a partir da cidade que Deus deu o seu favor, a cidade que é o centro do culto de Deus no Antigo Testamento em toda a terra. Aqui, meus irmãos e irmãs, a gente tem que parar um pouquinho e trazer o Salmo para nós aqui, antes de avançar para ver como é que esse Salmo chega ao Messias. Mas o fato aqui é que deveria nos encher o coração de coragem o fato de que não importa o tamanho dos inimigos que se levantam contra o Messias, não importa a quantidade de soldados que se unem para avançar contra o reino desse Messias, esses exércitos inimigos não prevalecerão contra o rei messiânico e Yahvé.
Yahvé é pelo rei messiânico. Então, aqueles que colocam fé no rei messiânico, aqueles que descansam à sombra desse rei messiânico, podem se alegrar que a promessa de vitória é dada. Então, aqueles que creem em Yahvé, aqueles que correm para o Todo-Poderoso, não precisam ficar temerosos, não precisam viver em sobressalto, como se a vida fosse terminar amanhã. A nossa vida está sob a proteção desse grande rei. Nós somos cuidados por esse grande rei. E mais, nosso coração se enche de alegria, porque é prometido esse grande rei vitória impressionante contra todos os inimigos. Os inimigos serão destruídos por aquele que tem o cetro de poder. E o verso 3 e o verso 4, eles continuam, verso 3, continua desenvolvendo essa primeira parte do oráculo. A gente não precisa temer. Os inimigos serão prostrados na presença diante do Messias. O Messias, esse rei messiânico, vai pisar o pescoço dos seus inimigos. O Yahvé mesmo garante essa vitória para o rei messiânico. Aqueles que estão cobertos pelo rei messiânico não precisam temer, eles vão participar da vitória do rei. Aí o verso 3, que eu acho lindíssimo aqui, introduz mais um ponto aqui. A palavra povo aí é melhor traduzido como tropa. A sua tropa, o seu exército, vai se apresentar voluntariamente no dia do seu poder ou no dia que você manifestar o seu poder. A ideia aqui, todo o salmo aqui tem essa conotação militar. Yahvé dando favor para o rei messiânico, garantindo, fazendo promessas de vitória ao rei messiânico e agora dando um exército para o rei messiânico. Mas o que é impressionante aqui, gente, é a combinação de voluntariedade e poder. Ok? Esse exército, que é chamado aí de jovem no final do verso 3, isto é, são pessoas audazes, pessoas valentes. Os jovens aqui não temem a morte, os adolescentes não temem a morte. Para jovens e adolescentes, a morte é algo distante. Há esse mito da invencibilidade em jovens e adolescentes. Isso se aplica aqui. Esses que se acham vitoriosos, invencíveis, esses que são cheios de coragem, eles vão se apresentar diante do rei Messias. Eles vão se dobrar diante do rei messiânico. Quando esse rei demonstrar o seu poder, o poder no dia da batalha. A combinação aqui é bonita, é encantadora. Nós somos arregimentados para sermos um exército desse rei messiânico, não porque somos arrastados para servirmos essa tropa, mas esse rei messiânico que está à direita de Yahvé, ele tem tanto poder, o seu poder é tão bonito, tão refulgente, que a gente é atraído voluntariamente para esse rei messiânico. A ideia aqui são soldados novos, com essa coragem que vem de estarem certos, de abraçarem uma causa que é correta e que é invencível, e eles vêm gritando e vibrando e altos brados. Eles sabem que quando o rei messiânico convocá-los para a batalha no dia do seu poder, eles já serão vitoriosos, porque eles estão do lado certo da campanha militar que vai se seguir. Eles vêm voluntariamente. E é isso que Deus faz com a gente. Nós não somos arrastados para o reino do Senhor pelas orelhas, esperneando e batendo o pezinho. Deus vem a nós numa manifestação belíssima de poder. Deus vem a nós como o ser mais belo que há, como o ser mais encantador que há, e a gente se dobra a esse Deus, a esse Senhor, a esse que é, voluntariamente. A gente se entrega voluntariamente a esse Deus, porque no dia do poder dele há uma manifestação de beleza incontestável. Deus se apresenta para nós, na figura do rei messiânico, como o ser mais bonito que há, um Deus que é incomparável em beleza e força. Como a gente consegue resistir a essa manifestação do sagrado diante de nós? Como é que a gente pode fugir disso? Então, nós somos tomados por essa aura de juventude, e Yahvé está diante de nós. Ele apontou o seu Senhor messiânico e nosso Senhor.
Esse Senhor, lhe é dado a ele promessa de vitória. Como é que a gente vai resistir a isso? Como é que a gente vai ficar de fora dessa campanha? Como é que a gente vai dar passos para trás se diante de nós está a beleza, ou o que é mais belo que há em toda a criação? O que tem mais poder em toda a criação. Então a gente se ajunta com altos brados de aleluia e de amém a esse que vem para vencer, que é dada a garantia da vitória pelo próprio Deus pactual. A gente se reúne com alegria e voluntariamente no dia do poder do rei messiânico. E há umas expressões interessantes aqui, né? Primeiro, com santos ornamentos, ou ornamentos de santidade. Isso é interessante. O texto agora remete a gente a uma realidade até mais profunda. Quer dizer, esses jovens que vêm para se alistar no exército do rei messiânico, lhes dado armadura, uma armadura que refugie pureza. Eles são tratados agora como homens justos, jovens justificados. Quando nós somos atraídos ao rei messiânico no dia do seu poder, nos é dada vestes de beleza. Nós somos revestidos com a beleza da santidade. Como já tenho enfatizado aqui, o drama da consciência culpada é afastada daqueles que são revestidos com essa beleza de santidade. Aqueles que no dia do poder do rei messiânico correm para ele voluntariamente, recebem esse tipo de armadura. A nossa armadura refugia não pela gente, não pelo que somos ou pelo que éramos, mas pelo que o próprio rei messiânico concede para a gente. Fala-se aqui do orvalho. A ideia aqui é que muito cedinho, né, orvalho do alvorecer, muito cedo, o sol começa a surgir no horizonte, esses jovens estão com armaduras polidas, bonitas, correndo na direção do rei messiânico. Antes que o rei messiânico os convoque, eles já estão se apresentando para ir para a batalha junto com o rei messiânico. Então, a ideia do orvalho aqui. Mas o orvalho também comunica a própria provisão de Deus. O fato de que Deus, dia a dia, refresca a criação, traz alívio para a criação. A mesma forma como Deus traz alívio para a criação, no final é o próprio Deus que atrai esses que vão para a batalha com o rei messiânico, esses que se ajuntam ao rei messiânico. E eles vêm no alvorecer. Em outras palavras, esses que voluntariamente correm para Sião para se unir ao rei messiânico, esses estão despertos. Esses estavam vigilantes, eles não são pegos de surpresa, mas eles têm aquele senso de antecipação. O nosso rei vem. Ele é favorecido pelo grande eu sou, pelo eterno, pelo todo-poderoso, por aquele que é o criador e sustentador, por aquele que elegeu e escolheu Israel. Logo no raiar da alva, eu vou correr para Sião com a minha armadura, pronto para sair nessa campanha, para sair nesse desfile para o campo de batalha. Nós somos atraídos por esse rei messiânico. Nós temos esse rei messiânico como a suprema beleza, aquilo de mais belo que há em toda a criação. Nossa mente, nosso coração, nossa imaginação é encantada por esse rei messiânico. Nós somos apaixonados e movidos à lealdade por esse rei messiânico. Nós somos totalmente dedicados a esse rei messiânico. Será que estamos prontos para que, antes que ele toque o chamado, para que a gente seja regimentado, a gente está pronto a correr na direção dele? E nota, esse exército está espalhado por todo o território, por todas as tribos, mas no menor sinal, eles estão prontos a correr para Sião. Nós somos alertas a esse ponto, nós somos despertos a esse ponto. O texto aqui chama o antigo Israel e a nós, antes da gente ir mais fundo no texto, mas ele nos chama, com o povo de Deus da antiga aliança, a estarmos prontos a servir esse rei messiânico. Nosso coração é dedicado dessa forma ao rei messiânico. Nós somos consagrados assim ao rei messiânico. Jovens, adolescentes, têm sido encantados nas faculdades, universidades, por outros deuses, por outros cultos. Eu já disse isso. Em parte, isso é culpa nossa. Nós, pastores, temos falhado em educar, em dar mais conteúdo doutrinal e bíblico para a comunidade. Mas, por outro lado, você precisa parar e sondar o seu coração. Qual é o seu nível de consagração e dedicação a esse grande rei messiânico?
Você tem se entregue totalmente a Ele? Você é totalmente encantado ou encantada por esse rei messiânico? Você já foi revestido com esses santos ornamentos dados pelo próprio rei messiânico como seu equipamento para o campo de batalha? Aí nós temos a segunda parte e o final do oráculo, versos 4 a 7. E, de repente, o cenário muda. O cenário primeiro aqui é a entronização desse rei. Ele recebe um lugar de honra e um alto privilégio. Ele está à direita do Todo-Poderoso, do Eterno, do único Deus vivo e verdadeiro. É prometido a esse rei que ele vai vencer no campo de batalha. Ele vai descansar os seus pés sobre inimigos prostrados, caídos no chão. É dado um exército para esse rei messiânico, que ele nem vai precisar estalar os dedos ou tocar um chofar para que esse exército se reúna e ele lidere esse exército do campo de batalha. E, de repente, introduz essa imagem do sacerdote. É desconcertante isso aqui. O verso 4 começa de novo com uma palavra solene. Nota que, de novo, aparece o nome de Deus. O Eu Sou jurou. O Yahvé jurou. O Deus Eterno jurou. Então, de novo, o profeta mostra que solenemente Deus se dirige a esse rei messiânico e toda a comunidade que está diante do templo nessa entronização. E se dirige aqui de forma muito forte. O Senhor jura. O Senhor jura por si mesmo, porque não há nada maior do que Ele. O Senhor não jura pela criação, porque Ele criou a criação. O Senhor não jura por Israel, porque Ele é o pai de Israel. Ele elegeu, escolheu Israel, alimentou e sustentou Israel, e é fiel a Israel, fiel porque Ele é fiel a si mesmo. O Senhor jura por si mesmo. O Senhor faz um juramento aqui. E olha como o texto diz: o Senhor jurou e não voltará atrás. Yahvé está fazendo um compromisso com o rei messiânico. Ele estabelece aqui uma promessa solene, mais uma, para o rei messiânico. Ele coloca o rei messiânico à sua direita e agora promete algo para o rei messiânico. O Senhor não voltará atrás. Uma tradução alternativa é: o Senhor não se retrata. O Senhor não quebra o voto. E graças a Deus por isso. O hino é grafado de forma errada. O Senhor não é fiel a gente. O Senhor é fiel a si mesmo. Ele jurou que entraria num pacto com o povo, e ele é fiel a esse pacto mesmo quando o seu povo quebra o pacto. Ele permanece fiel ao pacto porque ele jurou pelo seu próprio nome. Ele não se retrata, ele não quebra o voto. Ou pensando no que Deus mesmo disse pela boca de Samuel a Saul: o Senhor não mente, nem muda de ideia ou de planos. O Senhor jurou e não vai mudar esse juramento. O Senhor fez uma promessa solene, o Senhor prometeu em seu próprio nome algo e não vai voltar atrás. O que Deus promete a esse rei messiânico? Que ele vai ser sacerdote para sempre. O Salmo é de Davi. E Davi está se dirigindo a alguém que é Senhor dele mesmo e nosso Senhor. E o que é desconcertante agora? O que é completamente fora da curva aqui, em termos de Antigo Testamento? O Senhor faz uma promessa, um juramento a esse rei, que esse rei vai ser também sacerdote. Se você conhece bem o Antigo Testamento, a promessa aqui é realmente desconcertante. E ela tem desafiado os eruditos aqui. Uma possibilidade que alguns têm explorado é que Deus promete que o rei vai ser sacerdote. Mas, quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vê que não é isso que Deus prometeu. Muitas vezes Deus se virava contra o rei porque o rei queria ser sacerdote. Não foi assim que Deus agiu com Saul? Porque Deus tirou a bênção de Saul e deu a bênção a Davi, a casa de Jessé. Porque Saul não esperou Samuel e ele sacrificou como se fosse sacerdote. O que Deus faz com o grande rei Uzias na época de Isaías? A gente lembra que Isaías lamenta a morte do rei Uzias quando ele é chamado. Por que o rei Uzias foi lamentado, a sua morte? Porque ele foi um grande rei, segundo Davi, seu pai. Mas ele cometeu um erro, um único erro. Ele entrou no templo para tentar ser sacerdote. O que Deus fez? Deus enviou lepra para ele. E ele teve que ficar recluso e tinha que ter um vice-regente para reinar em Judá no lugar dele.
Então o texto aqui não está prometendo que o rei humano vai ser rei e sacerdote. Outra possibilidade, que alguns eruditos sugerem, é que o que tem em vista aqui é que um sacerdote vai ser rei. Mas mesmo na época dos Macabeus, não há nada similar assim no período intertestamentário, um sacerdote sendo rei. Porque o rei tinha que ser da casa de Davi. E lembra, os sacerdotes eram da casa de Levi, tribos diferentes. Uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade aqui, é que estabelece uma divisão de poderes aqui. O que Melquisedeque concentrava em si mesmo, porque o texto diz, você é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, os israelitas separariam os dois. E foi assim em todo o Antigo Testamento. Havia uma divisão de poderes no Antigo Testamento. Porque só Deus era aquele que comunicava, aquele que mediava e aquele que reinava. Então, nós tínhamos no Antigo Testamento rei, profeta e sacerdote, 3 cargos separados. O texto aqui, pressupondo toda essa separação de poderes vista no Antigo Testamento, só pode ser interpretado em termos messiânicos. O texto, então, ao prometer ao rei que está à destra de Yahvé, que ele seria sacerdote para sempre, isto é, em todo o tempo e eternamente, esse verso 4 nos obriga a entender esse texto não apenas como um texto de entronização lá no passado de um novo rei, mas um texto que, ao mesmo tempo que entronizava um rei no passado, levava o povo para diante, para esperar alguém maior do que Davi e os melhores da sua casa. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um personagem curioso. Ele só é citado uma vez no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. É narrado que antes de ir para a batalha, Abraão encontra esse homem, Melquisedeque, que pode ser traduzido como rei de justiça. O nome aqui é importante também. Ele é um rei jebuseu, reinava na cidade de Jebus, que vai ser conhecida depois como Jerusalém, e é conquistada pelo próprio Davi para se tornar a capital do novo reino. Okay? Esse é um outro ponto importante. Mas Abraão encontra esse homem, Melquisedeque. Ele paga a Melquisedeque não ofertas, mas dízimo, e o homenageia, sacrifica com ele, porque esse Melquisedeque, que tem o seu nome traduzido como Rei de Justiça, também é chamado no Antigo Testamento de sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote daquele Deus elevado, o Deus que está acima da criação. É interessante no relato de Gênesis 14 que Melquisedeque é colocado como contraponto ao rei de Sodoma. Então, de um lado, nós temos Melquisedeque, que é um rei sacerdote. Ele era um rei de justiça, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, ele é homenageado pelo patriarca Abraão, o pai da fé, e ele é contraposto ao rei de Sodoma, que seria um pretendente satânico, um tipo de paródia de rei satânico que tentava dominar a terra. E um ponto importante aqui, dentro da estrutura do livro da lei, é que esse sacerdote de Melquisedeque é um sacerdote distinto do sacerdócio que vem de Arão e de Levi. Em outras palavras, esse verso 4 nos obriga a tomar o salmo em sentido messiânico. Ele podia ser usado no passado para a unção de um novo rei a partir de Jerusalém. Mas o verso 4, introduzindo a figura do sacerdote, nos leva a entender que Davi esperava alguém maior do que ele, alguém que ele reputava como seu senhor, que não só seria um rei messiânico triunfante, mas seria também um sacerdote guerreiro e um sacerdote para sempre, um sacerdote eterno, não temporário, como da ordem de Arão. Em outras palavras, o Messias englobaria em si mesmo todas as grandes instituições do Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento, para que só Yahvé recebesse a glória, os poderes eram divididos, algo que não acontecia em nenhum outro reino, filisteus, egípcios, assírios, sírios, babilônicos, todos os outros demais reis uniam em si mesmo
tanto a realeza como o sacerdócio, isso era dividido em Israel, aqui a gente é lembrado que o rei messiânico também será um sacerdote eterno. Meus irmãos e irmãs, o Salmo nos lembra aqui que era prometido, 10 séculos antes da vinda de Jesus, um Messias que seria um rei conquistador, um rei que subjugaria seus inimigos, mas também era prometido e ansiado um sacerdote eterno, salvador, que purificaria e redimiria o seu povo. Então, na Antiga Aliança, homens e mulheres eram chamados a ansiar pela vinda desse Messias. Nós somos chamados a confiar nesse Messias, que é um rei conquistador, mas também um sacerdote imutável, eterno, que salva, que purifica e redime. E aí, versos 5, 6 e 7, nós voltamos aí à imagem militar, a imagem do campo de batalha. Nota, esse é um ponto importante. O verso 4, não vou dizer que é um parênteses, que acho que seria ir contra o espírito do Salmo, mas no meio do Salmo é introduzida uma nova imagem que grava na mente do judeu piedoso do passado e na nossa mente que já era prometido 1000 anos antes da vinda de nosso Salvador Jesus, que haveria de vir um grande rei messiânico, conquistador e vitorioso, que também seria um sacerdote para todo sempre, um sacerdote eterno, segundo essa ordem superior, a ordem de Arão. Versos 5 e 6, então, nós somos agora remetidos ao campo de batalha. A palavra Senhor, no verso 5, é diferente da palavra Senhor que aparece no verso 1. A palavra Senhor aqui é a palavra Adonai, que é usada para caracterizar no Antigo Testamento Deus como Todo-Poderoso, Deus como Senhor dos Senhores, Deus como Senhor dos Exércitos. Agora muda a imagem. No verso 1, Yahvé, o Eu Sou, diz ao rei messiânico: você está à minha direita. Você ganha aqui um lugar de honra. No verso 5, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, caminha à direita do próprio rei messiânico. Que coisa! No primeiro verso, o rei messiânico recebe honra. Não há ninguém maior do que o rei messiânico. Ele é o Senhor de Davi, o Senhor do povo de Israel, o Senhor de todos nós. Agora, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, ele caminha junto com o rei messiânico, seu exército, e assegura triunfos para o rei messiânico. Na verdade, o próprio Senhor Todo-Poderoso vence os inimigos do rei messiânico. E os versos 5 e 6 são o cenário de um campo de batalha ao final da campanha. Os reis foram esmagados, as nações devastadas e a terra cheia de cadáveres, cabeças rolando para tudo quanto é canto. Isso era um costume no mundo antigo. Quando os exércitos eram derrotados, os inimigos eram arrebanhados, os principais líderes do exército inimigo, eles eram mortos ao final daquela campanha, as cabeças eram cortadas ali diante de todo o restante do povo derrotado que seria levado para o cativeiro. Não é uma imagem bonitinha, não é uma imagem fofinha, mas era a imagem daquela época. Era assim que eram travadas as batalhas daquela época. O que é assegurado ao rei messiânico é que o Todo-Poderoso mesmo, nota, ele vai se irar. E ele que esmagará os reis, ele julgará as nações, ele vai encher a terra de cadáveres dos exércitos inimigos. Na primeira parte, o rei messiânico ganha uma posição de honra. Ele está à destra de Yahvé. Na segunda parte, o próprio Deus, o Senhor, o Excelso, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, caminha junto com o rei messiânico e vence os inimigos junto com o rei messiânico. E essa foi a experiência de Davi. Essa foi a experiência de Josué no passado. Essa foi a experiência de Asa, foi a experiência de Josafá, de Josias, de Ezequias. Davi e os seus descendentes experimentaram o cumprimento dessas promessas. Deus, o Eterno, foi com eles. Deus é que assegurou uma vitória, e as imagens aqui, por mais terríveis que sejam, comunica a imagem, a ideia. Uma vitória completa, uma vitória arrasadora foi dada ao rei messiânico no dia do julgamento da ira de Deus. Em outras palavras, a derrota dos inimigos é um sinal de que Deus julgou esses inimigos, encontrou-os, como diz o texto, sem santos ornamentos, e por isso eles foram esmagados
pelo próprio Deus. Irmãos e irmãs, que a gente tenha cuidado de não se levantar em revolta contra a soberania, a realeza e o sacerdócio desse Messias. Todos aqueles que se levantam contra o Messias serão derrotados. E a história prova isso. Nós estamos lendo um texto escrito há 3.000 anos atrás, tão antigo quanto a Ilíada, outra obra do mundo grego clássico. E o que o texto lembra a gente é que reis subiram aos seus tronos, reis foram derrubados dos seus tronos. Impérios foram construídos, impérios passaram. O povo de Deus permanece. E Deus é vitorioso junto com o seu rei messiânico e junto com esse povo. Nada consegue acabar com esse povo que voluntariamente se ajunta ao redor do rei messiânico e ao redor do próprio Yahvé. Pensa no povo judeu. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Quem garantiria que haveria espaço mais para esse povo? Em 1948, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, Israel tem sua independência da Inglaterra, do Reino Unido. Em 1967, de forma mais improvável possível, uma tropa de paraquedistas entra pela Porta dos Leões em Jerusalém e chega ao centro de Jerusalém, ao antigo Muro das Lamentações. A bandeira de Israel ali é desfraldada. Quem pensaria algo nesses termos no começo do século XX? Ou no final da Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus, alguns dos melhores cidadãos europeus mortos em campos de concentração. Mas o pacto de Yahvé prevaleceu. O pacto do Eterno prevaleceu. A igreja, nossos irmãos e irmãs são perseguidos na África, são perseguidos na Ásia. Igrejas são queimadas na América Latina, nos Estados Unidos. Prenúncios ruins para o futuro. A gente tem que temer? O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis, ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda parte. Aí o texto termina com uma figura muito curiosa. As batalhas eram geralmente travadas em campos abertos no deserto. O rei messiânico tem quase uma atitude descuidada aqui. Ele está liderando seu exército corajoso, seu exército dando gritos de triunfo, ordens de batalha. E o que ele faz? Ele para beber água. Uma imagem que evoca Gideão, mas também evoca Giom, um tipo de fonte que ficava perto do templo e perto do palácio de Davi. Ele se refresca indo para a batalha. É tão certo é tão certa a ideia de que o rei vai vencer porque Deus está à direita dele e ele foi apontado à direita de Deus, que ele para tomar água. E ele passa de cabeça erguida enquanto os seus inimigos estão prostrados, são o lugar onde ele pisa. Quando a gente lê o Salmo de forma global, a gente começa a perceber que Davi, o autor do Salmo, ele está falando de algo maior do que a própria realidade dele. Ele não está falando só da sua coroação, da sua celebração enquanto a Arca da Aliança entra em Jerusalém. Ele não está falando aqui de Salomão e dos seus netos que virão depois assumir o trono. Lembra, Roboão, 2 gerações depois, dividiu o reino recém-unificado. 2 gerações depois, 10 tribos fundaram o Reino do Norte, 2 tribos ficaram leais à casa de Davi, estabeleceram o Reino do Sul em Jerusalém. Então Davi não está falando só de vitórias militares aqui. Por mais importantes que elas fossem, por mais que elas pudessem estar dentro do plano e do propósito divino. Davi aqui, ele está recebendo revelações proféticas sobre o reino, os sacerdotes e a vitória final do Messias sobre todo o mal. Davi, ao dizer, o Senhor disse ao meu Senhor, ele reconhece que o Messias é maior do que ele. Esse ungido que virá é maior do que ele. Ele então apresenta a glória, os ofícios e o triunfo desse Messias. O Senhor de Davi precisa ser filho de Davi, porque isso foi prometido naquele pacto dentro do pacto que Yahvé estabeleceu com Davi. Mas também, Davi lembra que esse que precisa ser filho de Davi
também precisa ser um filho de Deus. O Filho de Deus. O especial Filho de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai descobrir que o Salmo 110 é o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. O Salmo 110 talvez seja o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Para os autores do Novo Testamento, inspirados por Deus, é Cristo que vai ser o único Messias, o sacerdote eterno, o rei sobre toda a criação e vai ser aquele que é vitorioso sobre todo o mal. Para os autores do Novo Testamento, somente Cristo é que dá a gente a armadura polida, a armadura bonita, como diz o texto, santos ornamentos, né, que nos vestem. A gente pensa em como Jesus usou o Salmo 110. Jesus desafiou os judeus da sua época para mostrar para eles, a partir desse salmo, que o Messias tinha uma posição mais elevada do que eles estavam dispostos a aceitar. Por exemplo, em Marcos capítulo 12, versos 36 e 37, Jesus assume que Davi é o autor do salmo. Por isso que aquela epígrafe, aquela introdução é tão importante. Ele vai ressaltar 2 vezes que o próprio Davi é que fala ali. E ele fala, como Jesus diz, pelo Espírito Santo. Isso é interessante. Na sequência, Marcos 12, verso 37, Jesus vai dizer que o Messias deveria ser filho de Davi. E aí Jesus diz, presta atenção, o próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Olha, você pode depois dar uma olhada na sua Bíblia, Marcos capítulo 12, versos 36 e 37. Jesus está dizendo que o autor do Salmo é Davi e que Davi, ele escreveu o que escreveu por obra e impulsão do Espírito Santo. E ele diz, olha, Davi chamou esse de Cristo, chamou Cristo de Senhor. No julgamento de Jesus, em Marcos capítulo 14, 61 a 64, o sumo sacerdote pergunta a Jesus, você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Você é o Messias, o ungido, o Filho de Deus bendito? Aqui que Jesus responde, eu sou. Jesus se coloca no mesmo nível que Yahvé. Yahvé é o Pai, Yahvé é o Filho, Yahvé é o Espírito Santo. Aí Jesus, citando o Salmo, diz para o sumo sacerdote, presta atenção, e vocês verão o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O que o sumo sacerdote responde? Vocês ouviram a blasfêmia. E Jesus foi morto por causa dessa blasfêmia. Que Jesus, entendendo que Davi falava pelo Espírito de um descendente maior do que ele, Jesus entende que esse salmo está sendo cumprido nele. É dele que o texto diz, disse o Senhor ao meu Senhor, ao especial ungido, ao Messias, a Jesus, sente-se à minha direita. O testemunho de Jesus, o testemunho que Jesus dá de si mesmo, usando o Salmo 110, é que ele tem a verdadeira majestade e o poder inerentes ao que é divino, como Lutero diz. Mas os apóstolos também aplicaram o Salmo 110 a Jesus. E eles aplicaram o Salmo 110, especialmente a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, sua salvação poderosa, seu sacerdócio eterno e seu reino e vitória final. Lucas, por exemplo, registra o grande sermão de Pedro no dia do Pentecoste, e lembra, Pedro está expondo o Salmo 2, o Salmo 110, perdão, e o que Pedro vai fazer? Ele faz um contraste entre Davi mesmo e seu Senhor. Ele vai dizer, Pedro, que a quem está sendo dito aqui não é só Davi, é a Jesus que está sendo dito. E Pedro vai dizer no seu sermão no Pentecoste, para toda a casa de Judá reunida diante dele ali naquela festa solene, que Jesus é o cumprimento desse salmo na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus, no fato de que agora ele é o Filho do Homem sentado à direita de Deus, no fato de que foi dado a ele um reino. Então, Pedro, no seu grande sermão no Pentecoste, aplica o Salmo 110 à pessoa de Jesus e a toda a sua obra triunfante de ressurreição e ascensão. Após o Pentecoste, o Espírito é derramado, os jovens são reunidos agora num santo exército, e esses jovens, esses homens e mulheres são agora transformados em jovens pelo Espírito Santo, estão prontos a entregar suas vidas ao Messias, a Jesus, e até mesmo morrer por ele. O que Estevão diz na hora da sua morte, apedrejado pelas lideranças
da Judéia, religiosos da Judéia, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Paulo faz referência a Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, celebrando o fato que agora esse Cristo, esse Messias, esse Senhor, nosso Senhor, ele continuamente intercede em favor da gente, ele vive para interceder para a gente. Em Efésios capítulo 1, Paulo relaciona esse salmo ao reinado universal do Cristo ressurreto. Em Colossenses capítulo 3, verso 1, quando Paulo fala do rito batismal, ele lembra que agora a gente está unido com Cristo que está à direita, ele vive à direita de Deus, e nós estamos com Cristo agora, se fomos batizados nele. O livro de Hebreus é um comentário, praticamente um comentário desse salmo. O autor de Hebreus vai desenvolver o fato de que Cristo exerce um sacerdócio eterno depois do seu sacrifício na cruz. A gente não precisa de outros sacerdotes. Cristo é o nosso único sacerdote. Ele é o Senhor apontado por Yahvé. É Ele que media a nossa relação com Yahvé. Nós chegamos a Yahvé, ao Eu Sou, por meio desse Messias, Cristo. E esse Cristo, ele oferece salvação eterna para o seu povo. Finalmente, Pedro, quando ele trata da perseguição que os crentes enfrentam, ele vai lembrar, também no contexto do batismo, o fato de que a gente deve crer no Cristo ressuscitado, porque Cristo foi elevado aos céus e agora está à direita de Deus. E Pedro fala isso no capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3, versos 21 e 22. Portanto, meus irmãos e irmãs, os apóstolos afirmaram que o Salmo é uma predição clara da divindade, sacerdócio, vitórias e triunfo do Messias. Como Agostinho diz, nesse salmo é retratada a verdade de que Jesus produz unidade da Escritura, porque ele é o fim e plenitude da Escritura. Toda a Escritura está relacionada com ele, como a gente aprende da própria boca de Jesus. Lutero vai dizer também, esse belo salmo é o verdadeiro núcleo de toda a Escritura. Nem outro salmo profetiza tão abundantemente e de modo tão completo sobre Cristo. Ele retrata o Senhor e seu reino inteiro e é cheio de conforto para os cristãos. Que nesse Natal, meus irmãos e irmãs, a gente reconheça Jesus como o único e verdadeiro Messias há muito prometido. A entrada de Jesus na nossa história não foi um acidente de percurso. Como a gente vai ver semana que vem, ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel, que a gente reconheça Jesus como esse Messias. O Messias que é o Rei triunfante, o Messias que é o sacerdote eterno. Que a gente se una a esse Messias voluntária e fervorosamente na luta contra o mal. Que não haja corações divididos entre nós, mas que a gente, sem que o Messias peça, a gente já esteja pronto a lutar junto com o Messias contra todo o mal. Que cada um de nós, nesse Natal, busque refúgio e perdão no sacerdócio de Cristo. Corra para Jesus. Se você tem dramas de consciência, se você tem medo da morte, corra para Jesus. Ele é o seu refúgio. Ele vai te dar a segurança de ter vencido até mesmo a morte. Ele vai te dar perdão e perdão completo. Que a gente creia na vitória e no triunfo final desse Messias.